Olá pessoal, hoje dando sequência à nossa série de vídeos sobre o transtorno de personalidade, a gente vai abordar um transtorno de personalidade obsessiva compulsiva. O transtorno de personalidade obsessiva compulsiva acomete a quase 2% da população. Dentro desses 2%, a relação de homens para mulheres é em torno de 5 homens a cada uma mulher. Ou seja, os homens são mais acometidos pelo esse transtorno, diferente dos outros transtornos de personalidade que a gente abordou nos vídeos passados, em que as mulheres são mais acometidas, como o transtorno borderline, o transtorno de personalidade histriônica. Nesse caso, acomete mais os homens casados, com emprego e com nível de escolaridade aumentado. Geralmente está relacionado ao transtorno de ansiedade. É muito frequente o indivíduo que possui esse transtorno de personalidade ter essa doença associada de uma forma negativa, que gera sintomas e gera prejuízos durante o seu funcionamento normal. Uma outra questão também importante é que esse transtorno acomete pessoas que têm as características mais perfeccionistas, aquelas pessoas que não flexibilizam, que querem que as coisas ocorram muito certinho. Então é mais propenso a essas pessoas terem esse tipo de transtorno de personalidade. Para que a gente possa fazer uma avaliação correta, e falar em tratamento, antes a gente tem que fazer um diagnóstico. Então é importante que, para que a gente feche um diagnóstico de transtorno obsessivo compulsivo, através do transtorno de personalidade, não a doença transtorno obsessivo compulsivo, é importante que a gente tenha pelo menos 4 características que são definidas pelo DSM-5, que é o Manual de Doenças de Ordem Mentais. Então, a gente se baseia nas seguintes características. Primeiro, existe a preocupação excessiva do indivíduo em detalhes, em regras, em obedecer, em dar conta, mas ao mesmo tempo de seguir as normas ao extremo. Ele não aceita aquela mudança do seu contexto. As coisas têm que fluírem como determinada. Isso gera um sofrimento muito grande nesse indivíduo. Uma segunda característica também importante, que está relacionada com essa preocupação excessiva em resolver as coisas, é o perfeccionismo. Esse indivíduo ele é muito centrado, ele é determinado, ele quer resolver aquelas questões e ele não aceita parar o que ele está fazendo para resolver outras questões. Ele tem que dar sequência, ele tem que resolver o que ele colocou como meta para ele. Uma terceira característica muito importante é a valorização excessiva do trabalho e das relações que esse indivíduo tem com o trabalho. Esse indivíduo, ele não aceita que eu deixe de fazer o que eu tenho a necessidade, que eu trabalhe, para que eu possa ter um lazer, para que eu possa ter um momento com a família. Se eu tiver um objetivo, se eu tiver uma meta, eu vou cumpri-la independente da família, dos amigos, da necessidade de férias. Ele cancela, ele para tudo ao seu redor e deixa de lado para que possa realizar o objetivo, o trabalho dele. Mesmo que ele não esteja passando por dificuldade financeira, mesmo que ele não tenha uma cobrança excessiva do seu chefe, mas a cobrança é pessoal, ele não aceita dentro de si que seja diferente. Ele prioriza sempre o seu trabalho em prol de qualquer lazer, benefício ou emoção diferente do que ele quer naquele momento, quer realizar aquela função. Uma outra característica muito importante desses indivíduos é que são pessoas que não flexibilizam e não medem esforços dentro da moralidade, ou seja, ele não aceita desvalorizações éticas, morais, ele é irredutível, ele não aceita falha. Tem que ser seguida determinada situação, convenção, ele vai seguir essa convenção. Então, independente de questões religiosas, políticas, ele tem a sua ética, a sua moral focada. São pessoas extremamente inflexíveis, elas não desculpam, elas não perdoam aquele que erra dentro dos princípios que ela acredita e que estão ditados por uma regra de sociedade, de cultura. Então são pessoas muito inflexíveis. Uma outra característica muito importante desses indivíduos são pessoas que são incapazes de se desfazer de determinados objetos, ou seja, a tendência é uma acumulação. E existe uma grande diferenciação que é importante, porque assim, a gente fala que ele não se desfaz,
mas não é porque é importante aquele objeto, porque ele ganhou, existe um sentimento, é porque ele não aceita se desfazer. Para ele é uma perda irreparável, mesmo que não sirva mais para nada. Uma outra característica também importante, né, uma sexta característica que a gente está enumerando, é que esses indivíduos, eles são tão centrados no seu esforço, na sua dedicação, no trabalho em si, que eles não conseguem delegar para outras pessoas, mesmo que sejam seus funcionários, que estejam sob a sua supervisão, tarefas simples ou complexas. Gera bastante sofrimento, gera bastante briga, às vezes, no ambiente de trabalho, porque chega a ser considerado um indivíduo chato, porque ele se mete nas tarefas dos outros. Por quê? Quando ele delega, ainda existe uma outra condição também importante. Ele não apenas pede para ser feito. O resultado a gente sabe que pode ser obtido de várias formas, cada um trabalha de uma forma. Mas para esse indivíduo que tem um transtorno de personalidade obsessiva compulsiva, o que ele te pede tem que ser seguido como ele faz, da forma que ele acha o correto. Então gera muito problema de aceitação, de ser o chato, de ser o cri-cri. Por quê? Não adianta eu sair de um ponto em outro pedalando, se ele quer que você vá andando. Né? A gente está exemplificando coisas simples, mas para ele, se você não andar, não tem o mesmo valor. Então ele não aceita aquela tarefa e ele vai refazê-la até que seja do jeito que ele quer. É extremamente chato, desgastante e mal visto perante, né, dentro do trabalho, dentro da casa, porque as tarefas vão ter que seguir o que ele determina. Além da perfeição que ele quer, tem que ser do jeito que ele quer, da forma como ele acha correta. Uma sétima característica também importante, e que a gente, de certa forma, a gente já comentou antes, é que esses indivíduos, eles têm uma forma mesquinha, essa é a melhor palavra, uma forma mesquinha de lidar com os gastos. Por quê? Porque como ele tem um objetivo e ele não sai desse objetivo, o gastar com ele vai ser sempre em volta do que ele planejou, do que ele precisa resolver, principalmente nas tarefas do trabalho. Então ele não vai ligar para comprar coisas que vão resolver o dia a dia dele. Porém, para a família, para o filho, para o conhecido, para ele vai ter muita dificuldade de adquirir coisas. Então, além da usura, da ponduragem, em algumas situações, ele tem uma dificuldade muito grande de comprar se não for para um objetivo do trabalho, do perfeccionismo, do que ele quer naquele momento. Então isso gera muita discórdia, muita briga dentro da família e no próprio ambiente de trabalho. É importante a gente deixar bem claro que ter um transtorno de personalidade é diferente de ter um transtorno obsessivo-compulsivo. A gente falou sobre as características do transtorno de personalidade obsessiva-compulsiva. O TOC, vulgarmente chamado, o transtorno obsessivo-compulsivo, a doença, ela tem características completamente diferentes e, às vezes, até que se associam, tá? Eu posso ter o transtorno de personalidade associado ao transtorno de personalidade obsessiva compulsiva, mas não necessariamente quem tem transtorno de personalidade tem o transtorno obsessivo compulsivo. São coisas diferentes. Então, é importante a gente diferenciar. E como é que eu busco essa ajuda, né? Eu acho que a ideia dos nossos vídeos não é você fazer um diagnóstico. A ideia dos vídeos é para que você entenda que, apesar de ser algo que você considera normal, que você convive há bastante tempo durante a sua vida, o transtorno de personalidade também tem tratamento. Não necessariamente a necessidade de uma medicação. A gente pode fazer avaliação, a gente deve fazer avaliação, e se gera prejuízos, a gente precisa avaliar. Será que esse prejuízo eu posso minimizar, eu posso fazer a sua vida melhorar e da sua família, dos seus amigos, para que você não precise, às vezes, de uma medicação ou precise de um remédio, mas que você tenha condições de passar sem sofrimento. Então, assim, antes que evolua para consequências maiores, é importante a gente fazer o diagnóstico. Então, busque ajuda com um psicólogo, com um psiquiatra. Não tenha vergonha, não tenha medo de falar como você age, como você pensa, porque tudo no início gera menos sofrimento e é mais fácil. Então, o tratamento também ocorre de forma melhor, mais fácil, mais rápida, mais simples, e você não tem um sofrimento tão grande.
Então eu espero que esse vídeo sobre o transtorno de personalidade obsessiva compulsiva tenha sido proveitoso para você. Se você tem alguém que você identifica dentro da sua família, um amigo, uma esposa, um filho, que venha tendo algumas características dessa, é importante você se mostrar disposto, conversar com essa pessoa que é tão querida para você e tentar fazer com que ela entenda que é necessário uma avaliação. Então, busque ajuda, esteja presente, leve essa pessoa a um profissional adequado para que ele possa avaliar. Se realmente estiver, que trate mais rápido possível. Espero que vocês tenham gostado, espero que essa série esteja ajudando. A gente vai produzir mais novos vídeos e, ao mesmo tempo, a gente tem vídeos novos todas as quintas-feiras. Se inscreva no nosso canal.